Você sabia que aqui no Brasil já caiu um enorme meteorito que ficou alojado em terras baianas por muitos e muitos anos, até ser encontrado por um garoto que cuidava de um rebanho de gados? Este meteorito, por muitos anos foi considerado o segundo maior a cair na Terra. Hoje ele ocupa o 16º lugar, em tamanho. O meteorito do Bendegó, também conhecido como Pedra do Bendegó, é um meteorito que foi encontrado em 1784 no sertão da Bahia, região onde situa a atual cidade de Monte Santo. Com 5.360 quilos, é o maior siderito já encontrado em terras brasileiras. Pouco mais de 100 anos desde a sua descoberta, foi transferido em 1888 para a cidade do Rio de Janeiro, vindo a integrar o acervo do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Em 2018, o meteorito conseguiu resistir ao grande incêndio que destruiu o Museu Nacional. Descoberta e primeira tentativa de transporte. O meteorito do Bendegó foi encontrado em 1784, por um menino chamado Domingos da Mota Botelho, que cuidava do gado em uma fazenda próxima ao local da queda do meteorito, no sertão da Bahia. Provavelmente, essa descoberta tenha sido no mês de junho daquele ano, conforme ofício enviado pelo então governador da Bahia, Rodrigo José de Menezes, ao secretário de Estado Martinho de Melo e Castro, determinando a remoção do objeto. O ofício, enviado no mês de setembro, referia-se a que 3 meses antes, havia sido comunicado por Bernardino da Mota Botelho, pai de Domingos, da descoberta de um objeto que parecia ferro, em uma área de sua propriedade. Essa primeira tentativa de remoção foi frustrada, pois durante uma operação de descida até o riacho Bendegó, o carro de bois perdeu os freios e veio a cair no leito do riacho, junto com o meteorito, a 180 metros do ponto de partida. Após o ocorrido, a operação foi abandonada e só seria retomada 104 anos depois, por ordem do imperador Dom Pedro II, que havia tomado ciência do meteorito através da Academia de Ciências de Paris, durante uma visita à França. Assim que retornou ao Brasil, tomou as medidas necessárias para que fosse feita a remoção da peça para o Rio de Janeiro. É o maior meteorito já encontrado aqui no Brasil. Quando foi encontrado, tratava-se do segundo maior meteorito do mundo. Atualmente ocupa o 16º lugar, em tamanho. A julgar pela camada de 435 centímetros de oxidação sobre a qual ele estava, e a parte perdida de sua porção inferior, estima-se que estava naquele local há milhares de anos. A respeito do ano da descoberta há uma certa divergência, sendo que a maioria das fontes, incluindo historiadores da Bahia, como José Aras e José Calazans, relatam o ano de sua descoberta em 1784. Todavia, outros historiadores consideram que ele foi encontrado no ano de 1774. Primeiras pesquisas. No ano de 1810 a pedra foi visitada pelo cientista F. Mornay, que constatou realmente que se tratava de um meteorito. Com certa dificuldade conseguiu retirar alguns fragmentos, que foram enviados à Real Sociedade de Londres, junto com um laudo de observações pessoais, para serem investigadas pelo cientista William Wollaston, que em 1816 publica uma matéria sobre o meteorito no periódico científico Philosophical Transactions. Em 1820, os naturalistas alemães Spitz e Martius vieram ao Brasil para conhecer o meteorito, encontrado ainda sobre os restos da carroça, com a qual tinha despencado ladeira abaixo em 1785. Depois de colocarem fogo ao meteorito por mais de 24 horas, conseguiram retirar alguns fragmentos que foram levados à Europa, sendo que o maior pedaço foi doado ao Museu de Munique, na Alemanha. Segunda tentativa de transporte. Comissão Bendegó. Em 1886 o imperador Pedro II foi informado da existência do meteorito, ao visitar a Academia de Ciências de Paris, e decidiu enviar uma equipe para sua remoção da Caatinga. Criou-se uma comissão de engenheiros liderada pelo oficial aposentado José Carlos de Carvalho. Em 1887,
por ocasião do prolongamento da estrada de ferro de São Francisco, que passava a 108 quilômetros de distância de onde estava o meteorito, esta comissão iniciou nova tentativa. A revista da Sociedade Brasileira de Geografia transcreve fielmente o telegrama avisando que a comissão para nova tentativa de remoção chegou à localidade onde estava o meteorito em 6 de setembro de 1887, iniciando os trabalhos no dia seguinte, ou seja, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Vejamos. Abre aspas. Chegamos a Bendegó no dia 6. Inauguramos os trabalhos no dia 7. Assistiram as autoridades de Monte Santo. Assentamos a primeira pedra para marco do lugar onde caiu o meteorito, e denominamos este marco, Pedro II, lavrando o competente termo. Tiramos fotografias. No dia 9 começamos a suspender o meteorito e a explorar os caminhos. Fecha aspas. Esta data também é confirmada no relatório Meteorito de Bendegó, produzido por José Carlos de Carvalho em 1888. O transporte da pedra do sertão baiano, para a capital Salvador, acabou se tornando uma das mais complicadas empreitadas da história do transporte durante o Império. Por iniciativa do Visconde de Paranaguá, se providenciou o seu embarque num carretão puxado por juntas de bois, sobre trilhos. Passando por Gameleira e Cansanção, e chegando no dia 14 de maio de 1888 à estação ferroviária do Jacurici, município de Itiúba, depois de uma maratona de 277 dias pela Caatinga. Ali foi enviada para Salvador, chegando em 22 de maio de 1888. Em Salvador, na Bahia, ficou em exposição durante 5 dias, e no dia 1º de junho embarcou no vapor Arlindo, rumo a Recife, e finalmente foi enviado para o Rio de Janeiro, sendo recebido no dia 15 de junho de 1888 pela Princesa Isabel, e entregue ao Arsenal de Marinha da Corte. Atualmente, encontra-se no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, tendo resistido ao incêndio sucedido no museu em 2 de setembro de 2018. No local de sua queda, se construiu um monumento de pedra, conhecido como Obelisco de Dom Pedro II. O marco continha inscrições em homenagem à Princesa Isabel, o Imperador Pedro II, o Ministro da Agricultura Rodrigo Silva, o Visconde de Paranaguá e os membros da Comissão de Transporte do curioso objeto. Poucos anos depois este marco foi destruído por pessoas da região, sem conhecimentos, por acreditarem que a seca daquela época era um castigo do céu pela remoção da pedra. Depois de escavar o lugar, foi encontrada uma caixa de ferro contendo o termo de inauguração do trabalho de remoção, e um boletim da Sociedade Brasileira de Geografia, que publicava um memorial sobre o meteorito. Na chegada à estação ferroviária de Jacurici, um povoado do município de Itiúba, a Marinha do Brasil construiu um formoso obelisco, que ainda se encontra até o dia de hoje, e é conhecido como Obelisco Bendegó, para servir como memorial aos serviços de engenharia da logística que foi providenciada para o transporte do meteorito. Medidas, composição e réplicas. O meteorito de Bendegó mede aproximadamente 2,20 metros por 1,45 m, 58 centímetros e pesa 5.360 quilos. Seu formato é achatado, parecendo uma cela. Uma ponta do meteorito foi cortada para análise, identificando-se a sua composição de ferro e 6,5% de níquel com outros elementos em pequena quantidade. Os resultados da análise foram publicados em Estudo sobre o Meteorito do Bendegó, Rio de Janeiro 1896. Foram construídas 4 imagens idênticas da pedra, em tamanho real. A primeira foi confeccionada em madeira para ficar exposta na Exposição Universal de Paris em 1889, e está no Palais de la Découverte em Paris. A segunda, em gesso, foi feita na década de 1970 e está no Museu do Sertão em Monte Santo, perto do lugar onde o meteorito foi originalmente encontrado. Outras se encontram no Museu Geológico da Bahia, em Salvador, e no Museu Antares de Ciência e Tecnologia, em Feira de Santana.